A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça de Deus seja multiplicada nos vossos corações. Você está no canal Felisberto Moreira, canal de reflexões. Trazemos aqui aspecto da nossa vida cristã. Tudo com coerência nas Escrituras Sagradas, porque ela é a infalível Palavra de Deus. Ela é a fonte da vida. É delas que procede a saída da vida. E todo o princípio cristão está embasado nas Sagradas Escrituras. O nosso tema de hoje vai ser sobre, amados irmãos, termos intercambiáveis dado para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos abordar o tema de hoje, irmãos, um assunto magnífico da nossa fé, que se chama a Trindade. Num vídeo só não vai dar para nós analisarmos e abordarmos este tema magnífico segundo a Escritura Sagrada. Alguns dizem ser eruditos, ser teólogos, principalmente da Testemunha de Jeová e das igrejas unicistas. Muitos dizem que a doutrina da Trindade ela foi criada no século IV por Tertuliano. Será que isso é verdade? Será que tem um fundamento histórico por detrás disso? De maneira nenhuma, irmão. A Trindade, ela nunca foi criada. Ela é incriada. Agora, os apóstolos sempre creram na Trindade. Agora, falar que a Trindade foi dogmatizada no século IV, aí quem fala assim está sendo honesto. Está sendo honesto com a história, né? Porque antes se cria na Trindade, mas ela não era dogmatizada. Nós vemos na carta do apóstolo Paulo, capítulo 13, versículo 13, 2 Coríntios, que ele fala a graça, nosso Senhor Jesus Cristo, comunhão de Deus e do Espírito Santo. Ali ele cita os três, né? Na epístola, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, do verso 7, ele fala: três são o que testifica no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Os três são um. São três pessoas, mas em um só Deus. Agora alguém vai dizer que esse texto
ele se encontra entre colchete. Representa que foi acrescentado. Será que essa expressão tem um fundo de verdade? Não tem, irmão. Não tem. Quando está entre colchete, o que está querendo dizer é o seguinte, que esta parte não está nos manuscritos mais antigos, como é os Codex Sinaítico, Samaritano não, os Codex Sinaítico, Vaticano, Alexandrino. Então, nesses manuscritos, não está escrita essa palavra. Só que o Novo Testamento tem 5.800 manuscritos gregos. E que muitos desses manuscritos está estas expressões. Diz 1 João, capítulo 5, verso 7. Inclusive Tertuliano, antes dos manuscritos mais antigos surgir, Tertuliano, já do século IV, já citava esta parte de 1 João capítulo 5, verso 7, que João citou. Então, são expressões originais. Agora vamos entender o que significa termos intercambiáveis. Antes de entrar, irmão, por que foi dogmatizado a doutrina da Trindade? Amanhã vamos abordar com mais precisão, colocando as premissas históricas, por que teve que dogmatizar a doutrina da Trindade por causa dos ataques que a igreja sofreu, do século I até o século IV, falando que Cristo era uma criatura, que não era Deus, que o Espírito Santo era uma força ativa. Então foi necessário de dogmatizar a doutrina da Trindade. Inclusive, amanhã vou mostrar historicamente que quem não crê na doutrina da Trindade está crendo em filosofia pagã, porque essa de não crer na Trindade, ela vem do gnosticismo, filosofia pagã. Inclusive, Ário, o mestre de Ário era gnosticismo. Mas vamos abordar esse tema amanhã. Então, irmão, termos intercambiáveis para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que significa esse termo intercambiáveis? Significa que Deus Pai é Deus e Senhor. Jesus Cristo também é Deus e Senhor. O Espírito Santo é Deus e Senhor. Porventura, são três deuses? Não. Nós não defendemos o triteísmo, não defendemos o unicismo, nem o modalismo, nem o monarquismo dinâmico. Amanhã vamos falar dessas heresias que atacou a igreja lá no espaço de século I até o século IV, V. Vamos falar desse tema. Então, muitos querem pegar e dizer que não tem como Jesus Cristo, não tem como Deus é Deus, Jesus Cristo é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não tem como. Então, o que eles querem fazer, querem trazer, irmão, esta magnífica doutrina
Para quê? Para o campo humano, que é por Deus dentro da lógica, que é por Deus, irmão, dentro do racionalismo, querendo dizer, só é verdade aquilo que eu entendo. Este assunto é um assunto atemporal, é um assunto fora do tempo. Dizer que é fácil entender, não é fácil, é difícil. Agora, nós não fomos chamados para entender tudo. Não, nós fomos chamados para crer no que está escrito. Então, o que eu vou mostrar aqui não é a minha opinião, não é a minha linha de pensamento, eu vou mostrar o que a Bíblia diz, o que a Escritura diz. Então, é 3 em 1. É Pai, Filho e Espírito Santo, né? Com substancial, o Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus, mas e em 3 pessoas distintas. Veja, são 3. Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho não é o Pai não é o Filho, o Espírito Santo não é o Filho, o Espírito Santo não é o Pai. São 3 pessoas distintas, constituindo um só Deus verdadeiro, como está lá em Deuteronômio capítulo 6, do verso 4. Nosso conceito é monoteísta. Cremos em um só Deus verdadeiro, mas o termo hebraico está lá, o verbo é um verbo composto. Em Gênesis, nós vemos Deus falando: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Façamos. Ali nós vemos a pluralidade. O nome de Deus ali é Elohim. Em hebraico é Elohim. Se transmite a pluralidade de pessoas divinas em um só Deus único e verdadeiro. Estão entendido? Agora vamos para o texto. O primeiro texto que vou abrir aqui é no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. É o próprio Cristo, irmão, falando do Pai. Então vamos entrar aqui nos termos intercambiáveis que se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos ver o que é Cristo. Jesus diz aqui, é Ele que diz, irmão. Não vou apresentar minha opinião. Não. Apresentar a Bíblia. Bíblia aqui, ó. E para nós apresentar a Bíblia, nós temos que fazer a junção dos textos para formar uma só unidade. Entendeu? Podemos pegar versículo isolado e definir uma doutrina. Porque senão nós pegamos um texto aqui e o nosso texto aqui se conflita com outro texto. Então temos que harmonizar. O verso 3, aqui ó, Cristo falando: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo quem enviaste. Aqui Cristo chama Deus de único Deus verdadeiro. Agora vamos para Hebreus. Aqui
é Cristo, chamando o Pai de único Deus verdadeiro, conforme Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Agora vamos para Hebreus, primeiro de Hebreus. A expressão que nós encontramos Hebreus é o Pai falando do Filho. Então vamos aqui para a epístola anônima dos Hebreus. Abra aí na sua Bíblia. Aqui é Bíblia. É comendo Bíblia aqui. Comendo Bíblia. Olha. Vamos ler do verso 6. Do verso 6. É o verso 8. Olha aqui o que diz. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus adorem. Olha aqui. E quanto aos anjos diz, porque de seus anjos faz vento e de seus ministros fogo abrasador. Agora o Pai vai falar do Filho. No verso 8, leia aí, ó. Sua Bíblia, Hebreus capítulo 1, verso 8. Não estamos aqui para apresentar nós mesmos, mas a Escritura, a palavra viva e eficaz. Olha aqui. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Século de equidade é o século do teu reino. Então, o próprio Pai chama o Filho de Deus. Aqui está com letra maiúscula. Aqui está em pé de igualdade com Deus. É? Aqui, ó. Amaste, vamos ler o 9 e o 10. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, e por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria e aos teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste os céus e a terra. Aqui o próprio Deus chama Cristo de Deus e de Senhor. Agora vamos ver como que o Espírito Santo é apresentado na Bíblia. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 3 ao 4. Vamos ver como é que está escrito. Aqui, para discordar disso, só se você rasgar essas páginas da Escritura Sagrada para adaptar a sua ideologia. Entendeu? Vamos ver aqui o que o Senhor diz aqui, ó. O que está escrito aqui, ó. Olha aqui, ó. Que está falando de Ananias e Safira, né, que venderam uma parte da propriedade e deram uma parte e reteram a outra. Aí chegou, lançou aquela parte dos pés dos apóstolos. Não era pecado eles dar uma parte e ficar com outra. Só que eles tinham que especificar. Como eles mentiram, mentiram para o Espírito Santo, então eles morreram. Agora vejam bem como é que está escrito. E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás ao teu coração? Para que mentisse o Espírito Santo e retivesse a parte do preço que herdaste, guardando, eu não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desseguido em teu coração? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Entendeu? Que está apresentando o Espírito Santo
como Deus. E alguém fala, mas ele só tem esse texto para provar, né, que o Espírito Santo é Deus. Irmão, temos muito texto para provar que o Espírito Santo é Deus. Vamos ver outro aqui, ó. 2 Coríntios, vamos ver aqui, Coríntios capítulo 3. Capítulo 3. Deixa eu ver aqui. Vamos mostrar o que a Bíblia diz. Alguém pergunta, mas o nome Trindade não está na Bíblia. O nome não está na Bíblia. Entendeu? O nome Trindade não está na Bíblia. Mas o conceito da Trindade está na Bíblia. Que vamos mostrar aqui o conceito aqui. Deixa eu mostrar primeiro aqui, ó. Coríntios, capítulo 6. Vamos ver aqui. Capítulo 6 de 1 Coríntios. 1 Coríntios. Vamos ler aqui o verso 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos. Olha aqui. Aqui está falando do Espírito Santo. Mas aqui está falando, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Aqui também apresenta o Espírito Santo como Senhor. E outra parte, Paulo também, quando fala do texto de Isaías, do capítulo 6 de Isaías, quando Deus, Yahvé, se manifesta lá em Isaías, e Paulo vai introduzir este texto de Isaías. Quem é que Paulo vai falar que estava naquele trono? Que era o Yahvé também. Vamos ler. Atos 28. Vamos ler aqui. Atos dos Apóstolos, é a Bíblia. Me acompanha aí. Me acompanhe. Aqui nós não mostramos a nós mesmos. É a Escritura Sagrada. A Palavra de Deus. É a palavra, irmãos. Podemos falar o que queremos. Não, irmão. Temos que ter base. Temos que ter coerência com a Bíblia. Para todos ver que é Deus que deixou escrito. Não está escrito por acaso. Está escrito para definir uma verdade. 28. Atos capítulo 28. Veja aí. Vamos ler do 25. E como ficaram entre si discórdia, se despediram dizendo, Paulo, esta palavra bem falou o Espírito Santo, nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo, e diz, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, vereis, e de nenhuma percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, fecharam os olhos para nunca com os olhos veja, nem com os ouvidos ouça, nem com o coração entendam, e se converta, e eu os cure. Então, Isaías e Paulo está traduzindo o texto de Isaías capítulo 6, quando
E Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, apareceu para Isaías no trono. E Deus e Yahvé falava com Isaías. E quem Paulo está falando aqui que falou com Isaías? O Espírito Santo. Entendeu? Espírito Santo. É Yahvé também. Cristo também é Yahvé também. Conforme está em Êxodo, capítulo 3, do verso 14, lá fala que o Deus Yahvé apareceu para Moisés. E falou, Moisés falou, Senhor, quando tu vai enviar Faraó, quem eu digo quem me enviou? Tu falarás, eu sou, te enviou, sou te enviou. Quando nós vamos para os Evangelhos de João, capítulo 6, verso 48, nós encontramos Cristo falando, eu sou o pão da vida. Então, Cristo se identificando como eu sou também, como o Yahvé, no Velho Testamento também. Outra coisa, irmão, o Deus Pai, na primeira pessoa do singular, ele nunca foi visto por ninguém, nem por Moisés, nem por ninguém. O Deus que nós vemos no Velho Testamento é o da segunda pessoa. É o da segunda pessoa. Cristo falou em João capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez revelar. Então, irmão, nós temos que pegar um texto, analisar ele, no texto que vem antes, no texto geral da Escritura, fazer uma junção, uma análise, entendeu? Para entendermos um assunto. Então, o próprio Cristo, em João 1,18, fala que Deus nunca foi visto por ninguém. E quem foi o Deus que Moisés viu? Foi o Deus na segunda pessoa. Cristo. Cristo. O Verbo eterno. Então, irmão, eu trago para os irmãos porque há uma confusão na cabeça da nossa irmandade. Porque tem irmãos aí no canal, fez vídeo falando que a Trindade é de origem pagã. Irmão, não existe Trindade pagã, irmão. Não existe. Isto é falácia e conversa fiada. A Bíblia, quando fala de Deus, a Bíblia, irmão, quando fala de três deuses juntos, não fala de trindade, fala de tríade. Por que de tríade? Porque os três deuses ali, eles não se tornam uma só substância. Para falar que eles é uma trindade pagã, então tinha que dizer que eles se tornavam uma só substância. Apenas eles estão paralelo ali, junto ao outro. Igual tá lá em Apocalipse, né? Tá lá a besta, o falso profeta e o dragão. É uma tríade do mal, não trindade. Não existe trindade pagã. E muitos pegam esse assunto, levam para frente, porque são gentes que não têm contato com as línguas originais,
não tem contato com o hebraico, com o grego, com o aramaico, com o latim, entendeu? Então são verdadeiros papagaios que copia o que está lá e passa para frente. Não vai para o assunto, não se debruça no assunto para estudar o assunto, entendeu? Debruça dias e dias, noites e noites, sobre o assunto para estudar, pega lá os textos tudo pronto e não sabe nem a origem, irmão, não sabe nem a origem. Então, aí fica colocando uma confusão na cabeça da Irmandade. Mas eles vão dar conta disso, irmão. Por ensinar o povo errado. Entendeu, irmão? Então não existe trindade pagã. Não existe. Não, os eruditos, os intelectuais, né? Os que estão nas universidades teológicas, todos que estudam este assunto com honestidade, vai falar igual estou falando aqui, irmãos. Agora, não é um Deus com 3 cabeças. Também não defendemos, que é o triteísmo. Não somos unicistas também. Não defendemos um Deus que a hora é o Deus Pai, outra hora o Deus Pai é o Filho e outra hora o Espírito Santo. Não defendemos 3 manifestações. Defendemos que há um único Deus, constituído de 3 pessoas distintas. São 3 em 1. Como entender esta verdade? Na lógica, vai contradizer tudo, não é? Do racionalismo, também. Tem como você pegar um Deus misterioso, um Deus invisível, estudar ele, trazer ele por tempo. Não tem, irmão. É tanto que os próprios teólogos, eles são honestos em dizer que eles não estudam Deus na sua plenitude. Eles são honestos em dizer que eles estudam a revelação que Deus quis deixar registrada de si mesmo. Entendeu? Você não encontra nenhum teólogo honesto falando que vai estudar Deus plenamente. Quando eles falam que a teologia, teo significa Deus, teologia significa o estudo de Deus. Eles são honestos em dizer que quando eles vão estudar sobre Deus, eles vão estudar só aquela revelação que Deus quis revelar de si mesmo e deixar escrito. Então, irmão, este assunto da Trindade, para quem lê Bíblia. Para quem não lê, fica fazendo essa confusão toda. Igual o Testemunho de Jeová e outros. A gente vê cada debate aí das heresias da Testemunha de Jeová, coisa absurda, irmão. Você vê que eles não harmonizam os textos com honestidade. Entendeu? Então, amados irmãos, esse assunto que eu estou trazendo para os irmãos, os termos intercambiáveis, tanto
no Pai, como no Filho, no Espírito Santo, como Cristo chamando Deus de Deus único. Lá em Hebreus, o próprio Pai chamando Cristo de Deus. Em Atos capítulo 5, verso 3, apresentando o Espírito Santo como Deus. Não são três deuses. É um só Deus verdadeiro, é uma substância. Essa substância, elas não são divisíveis, elas não se dividem. Agora, é feito uma distinção por causa também da obra da redenção. Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia apresenta Cristo falando que ele vai para o Pai porque o Pai é maior do que ele. Alguém pode dizer, mas ali está escrito que que Cristo fala que ele vai para o Pai porque o Pai é maior do que ele, maior. Entenda, irmão. Ali está falando da posição funcional. Cristo, quando ele está falando ali, é quando ele está na sua humanidade, na sua natureza humana. Mas, em João capítulo 10, verso 30, ele fala, eu e o Pai somos um. Quer dizer, João 14 e 28 fala que ele vai para o Pai porque o Pai é maior. Está falando da funcionalidade, da função das pessoas da Trindade. Na parte funcional, o Pai é o cabeça, o Filho está submisso ao Pai, é uma submissão funcional. E o Espírito Santo está submisso a Cristo, que tem duas partes da Trindade. A parte da essência e a parte da posição funcional. Por isso que está escrito que Cristo se fez menor do que os anjos. Se fez igual aos homens. Sua posição na humanidade. Mas como Deus, ele está no mesmo patamar que o Pai está e no mesmo patamar que o Espírito Santo está. Amanhã vamos falar mais. E amanhã vamos falar sobre Ário, sobre o monarquismo dinâmico. Vamos falar sobre Ário, sobre o modalismo, todos esses aspectos histórico, mostrando porque a doutrina da Trindade foi dogmatizada, por causa dos ataques que a igreja sofreu. Entendeu? Então fique com Deus, ósculo santo do vosso coração.